Método, com Carlos Andreasa. Hoje, excepcionalmente, Carlos Andreasa gravou um vídeo bonitinho pra gente usar aqui no Alta Frequência. Ele analisa o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Fala, Andreasa! Alô, pessoal do Alta Frequência, estou aqui, segunda coluna neste horário. Passei a manhã e o início da tarde destrinchando o discurso do presidente na ONU, tudo anotadinho aqui no meu mítico caderno, onde estão todos os comentários, todas as análises de discurso. Pretendo propor alguma coisa para vocês aqui, alguma reflexão sobre isso que disse o presidente hoje. Curiosamente, inicia o seu discurso falando em verdade. Ele anuncia o seu discurso como vindo num momento, portanto um discurso que traz luz, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. Quem viu, quem ouviu o discurso do presidente, sabe que eventualmente até partindo de elementos de verdade, eventualmente até tendo como ponto de partida pressupostos reais, válidos, a conclusão, o objetivo sempre foi o de algum grau de distorção e mesmo de mentiras. Não se pode dizer que foi um discurso verdadeiro o do presidente Jair Bolsonaro. Há algumas mentiras importantes contidas nele e é preciso falar sobre isso aqui. Um discurso eleitoral, um discurso de alguém que está em campanha, e Jair Bolsonaro está em campanha permanente para a sua reeleição. De novo, aqui tem o fato de ter agregado a sua campanha, também campanha para Donald Trump, fez campanha para Donald Trump, elogiando o presidente dos Estados Unidos, que busca a reeleição, falando de um programa de paz, de um acordo liderado por Donald Trump. Então a campanha do Bolsonaro é tão intensa que cabe até os seus amigos, seus parceiros, seus associados. Um discurso típico do Bolsonaro, um líder populista sectário, falando na ONU, mas não para o mundo, falando na ONU, mas para os seus, para a sua base eleitoral, não à toa, tendo incluído no seu discurso uma referência à cristofobia, dando centralidade a um problema que chamou de cristofobia. De novo, um problema que existe, o da perseguição a cristãos em algumas partes do mundo, mas está longe de ser um dos maiores problemas do mundo hoje, um dos maiores problemas da humanidade. Era Jair Bolsonaro, sendo Jair Bolsonaro falando exclusivamente para os seus. Se pudéssemos separar o discurso em sessões, a primeira parte teria sido dedicada a falar da Covid-19, lamentou as mortes, não fez maiores referências ao descontrole da situação brasileira, aos quase 140 mil mortes, mas lamentou as mortes havidas e partiu logo para o discurso bem sucedido, para o fim, que se propõe, de oposição entre saúde e economia. Quem inventou essa oposição, quem inventou que haveria uma prioridade de um sobre o outro, foi Jair Bolsonaro. Foi Jair Bolsonaro que, ao negligenciar a importância, o risco do vírus, gripezinha, resfriadinho, transformou a preocupação com a saúde econômica em prioridade. A história está aí, a linha discursiva, os pronunciamentos de Jair Bolsonaro estão todos aí à disposição para que se tire essa dúvida. Não à toa novamente mentiu na ONU sobre aquela decisão do STF a respeito do comportamento dos entes federativos diante da pandemia. O Supremo Tribunal Federal, em momento nenhum, delegou medidas a estados e municípios, em momento nenhum fez um movimento exclusivista. O que o Supremo fez foi impedir que o governo federal pudesse interferir em decisões de governadores e prefeitos, mas estava livre o governo federal, o executivo federal, para propor, para tomar iniciativas, propor medidas. Não fez porque não quis, porque não achou relevante. Tampouco foi a imprensa que disseminou pânico relativamente à gravidade da Covid-19. 140 mil mortes talvez fossem razões suficientes, um volume para que se cultivasse o pânico, mas o que a imprensa fez foi reportar. Jair Bolsonaro, da sua parte, aí sim, tratou o vírus como coisa menor. Em seguida fez propaganda das ações do seu governo, falou do importantíssimo auxílio emergencial, evidentemente sem atribuir relevância do Congresso, do Parlamento nesse processo. O seu governo queria
que fossem R$200, sob pressão do parlamento, se chegou afinal ao número de 600, mas isso o presidente não falou. Falou, no entanto, sobre auxílio emergencial de $1.000. Eu fico me pensando a que cotação terá recorrido Jair Bolsonaro, a que cotação do dólar terá recorrido para chegar a esse valor. Eu fiz todas as contas, somei os auxílios, fiz o mais generoso possível e não consegui chegar a $1.000 com a cotação real e com a cotação desde que a pandemia está sobre nós. Como registro positivo do discurso do presidente, a lição que ele diz ter aprendido, de que um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, não pode depender da produção de insumos, por exemplo, de outros países, não pode depender da produção estrangeira, que precisa se equipar, se preparar para desenvolver tecnologia própria, para aprender com os outros, para se associar e desenvolver tecnologia própria, de modo a ter condições de dar respostas quando em situações como essa. O ponto mais importante, central do discurso, foi a questão, novamente uma oposição que ele forja entre agronegócio, produção rural brasileira e meio ambiente. É o momento em que o discurso de campanha eleitoral do presidente ganha os seus contornos reativos, em que o discurso se torna mais excepcionalmente reativo, porque parte da ideia de que há inimigos por toda parte. A própria ONU como adversário, querendo prejudicar a imagem do Brasil. Ele fala no agronegócio como aquele que seguraria a alimentação do mundo, garantidor da segurança alimentar da população mundial, e usa isso de gatilho para tratar do meio ambiente, do que seria uma campanha de desinformação contra o Brasil. O Brasil como vítima de uma campanha internacional de desinformação, de desconstrução sobre a Amazônia e o Pantanal, sobre o trabalho do governo federal para essas regiões. Ele fala, com razão, em a Amazônia ser riquíssima, mas que isso seria razão para a cobiça internacional. É discurso de militares brasileiros dos anos 1970, é discurso dos militares brasileiros durante a ditadura militar. Fica claro, comprovado, que os militares que compõem o governo brasileiro hoje, que foram formados naquele período, tiveram participação decisiva na elaboração desse discurso. Organizações estrangeiras com apoio, com braços nacionais interessados em desacreditar o Brasil e se apossar de suas reservas. Como o Brasil seria um dos maiores produtores alimentares do mundo, produtor de alimentos do mundo, e caminhando para ser o maior produtor de alimentos do mundo, haveria um interesse em prejudicar o Brasil comercialmente, atrapalhar essa pujança competitiva do Brasil, desinformando sobre as políticas, segundo Bolsonaro, a boa política ambiental do governo, como se o que acontece hoje no Pantanal não fosse algo absolutamente sem precedente. Ele usa o discurso da sazonalidade, porque de fato há um período de seca propício à queimada. Ele usa o aspecto sazonal para justificar o que seria um superdimensionamento do problema, quando de novo todas as imagens mostram, os números mostram, os satélites mostram que o que acontece lá agora, para além do caráter sazonal, é absolutamente sem precedente. Como não pode admitir a falta de investimento, a incompetência, o desinteresse em fiscalizar, atribuiu responsabilidades até mesmo aos caboclos e índios, levaram a culpa pelo desmatamento e pelas queimadas. Um aspecto importante do discurso, já virando um pouco a página da questão ambiental, mas não totalmente, é a forja na ONU de uma polarização com a Venezuela, quem sabe pretendendo procurar cavar, buscar uma resposta dos venezuelanos. Acusou diretamente o que seria derramamento criminoso de óleo venezuelano, aquele episódio de 2019, na costa brasileira. Aquilo nunca ficou comprovado, nunca vi a conclusão daquela investigação, nunca foi devidamente esclarecido, mas o presidente deu seu veredito, atribuiu a óleo venezuelano derrubado criminosamente na costa brasileira. E fala em seguida de novo da Venezuela, da ditadura Venezuela, porque ditadura fala da fuga de venezuelanos, dos refugiados venezuelanos buscando o Brasil e sendo abrigados pelo Brasil, os miseráveis fugindo do que ele chama de ditadura bolivariana. É interessante o investimento nessa oposição, dias depois daquela visita controversa, um problema diplomático, aquela visita controversa de Mike Pompeo, secretário norte-americano, em claro
movimento de campanha para a reeleição de Donald Trump, usando o Brasil de trampolim para a rixa com os venezuelanos. Interessante esse encaixe no discurso de Bolsonaro. Não foi à toa, tem método aí, para usar uma expressão cara a essa coluna. Por fim, a pretensão brasileira de ingressar na OCDE. O presidente disse que o Brasil se prepara com os melhores comportamentos e práticas para ingressar e cita duas reformas: a reforma tributária e a reforma administrativa, como tendo sido enviadas ao parlamento. Mais uma vez, parte de uma meia-verdade. Fatias dessas reformas foram enviadas ao parlamento, mas estão só fatias. E tampouco o governo tem se empenhado politicamente para que avancem. Mandou fatias, não o corpo da reforma, não se pode dizer que mandou as reformas para o parlamento, não se interessou até agora em fazer com que andem, entregou para o Congresso que se vire, mas na ONU, falando para dentro, falando para os seus, serviu como movimento sinal de preparação para ingressar na OCDE. Não foi um bom discurso de Jair Bolsonaro, talvez pudesse ser pior, mas eu fico pensando num investidor estrangeiro que tenha ouvido esse discurso do presidente, visto ou ouvido esse discurso do presidente, se terá sentido o ímpeto de colocar dólares no Brasil ou talvez de tirar o pouco que tem aqui. A ver, pessoal. Tchau, até amanhã.